A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe André. Eu gostaria, irmãos, de poder abençoar aqui grandemente a vida de vocês, fazendo um estudo da Palavra de Deus. Eu preparei um gráfico, um mapa mental aqui para vocês poderem visualizar aquilo que eu estou ensinando. Eu vou ler vários textos da Bíblia, beleza? Então, e o objetivo aqui é falar sobre o castigo eterno. Tem pessoas que quando escutam essa expressão, a pessoa às vezes acredita que é injusto da parte de Deus aplicar um castigo eterno sobre a pessoa. Tem outros que quando escutam entende que é um castigo, mas ele não é eterno, ele é eterno não na duração, mas na consequência. Então, assim, a gente está aqui para fazer um estudo nos profetas e ver se a Bíblia diz que o inferno ele dura alguns minutos, né, como diz alguns, ou se o inferno ele vai durar eternamente, né, como o próprio nome já diz, embora haja pessoas que não acreditem desta forma. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar que existe, eu vou anotar aqui no cantinho, que existe um julgamento para a igreja e um julgamento para as nações. Então, a palavra igreja aqui, ela está designando as pessoas que ouviram o evangelho da verdade. Aqui, irmãos, a igreja, ela já ouviu o evangelho. As nações, como o próprio nome já diz, são nações, eles não ouviram o evangelho, eles são o mundo, entendeu? Então são pessoas que não significa que quando a pessoa não ouve o evangelho, não significa que ela pode fazer tudo o que ela quiser. Existem leis que ela vai ter que seguir, né? Os pais da gente passam isso pra gente. Mas mesmo assim, ela não tem um entendimento completo da verdade. Então ela é o mundo, ela é nações, pessoas que não ouviram o evangelho. E a missão da igreja é levar o evangelho para cada vez mais pessoas, para que elas tenham a oportunidade de se tornarem igreja. A gente sabe que vai haver um período de 1000 anos literais. Antes dos 1000 anos literais é o julgamento da igreja. É o julgamento da igreja. Agora, depois dos 1000 anos literais, é o julgamento de todas as pessoas que tiverem morrido, né? Desde Adão até aquele dia, né? Então, todas as pessoas que tiverem morrido, que não fizeram parte da igreja, não estiverem vivas, elas serão julgadas depois dos 1000 anos. E alguns serão salvos e outros não, né? Lá não diz que todos serão condenados. Seria até muito estranho isso. Então, muitas pessoas não ouviram o evangelho e serão salvas, serão nações. Agora, eu precisava falar isso porque tem pessoas que acreditam que somente a igreja será salva. Então, ou você, de alguma forma, ouviu o evangelho e creu e obedeceu e vai ser salvo, ou não importa se a pessoa ouviu o evangelho, se a pessoa não ouviu, entendeu? Tem gente que tem essa mentalidade. Aí cada um entende a palavra de Deus segundo a luz que Deus derramou, né? Aqui, os textos que a gente vai ler, depois eu posso explicar melhor para os irmãos que existe essa diferença, beleza? Deus não vai julgar todo mundo de uma forma igual, não. Agora, os textos que a gente vai estudar estão nos profetas. Eu gostaria de deixar isso bem explicado, porque não estamos usando o Novo Testamento, para a gente ver se a ideia do Novo Testamento é de um inferno eterno, um castigo eterno, ou de um castigo de alguns minutos, né? Vamos lá. Isaías 28, dos versículos 18 até o 22. Isaías 66, do versículo 24. E Isaías 34, versículo 10. O castigo eterno, o castigo eterno. O quadro 1, o 2 e o 3. Então, eu dei essa introdução aqui. Agora, vamos lá. Nos profetas. Aqui vai ter Isaías 28.
Isaías 28. Aí a gente vai ver aqui Isaías 66, versículo 24. E Isaías 34. Aí aqui é os profetas mais o Apocalipse. Aqui vai estar falando de Edom, né? E isso está conectado com Apocalipse 14, Apocalipse 19 e o Apocalipse 20. Então vamos começar a leitura, irmãos? Eu vou estar começando a ler aqui do Isaías 28, beleza? E as partes mais importantes estarão escritas aqui, ok? A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa está determinada sobre toda a terra. Então, irmãos, o que a gente leu foi em Isaías 28. Lá vai estar falando de pessoas escarnecedoras que zombam da palavra de Deus, e que não somente zombam no sentido de não acreditar, zombam no sentido de torcer a Bíblia, falar mentiras usando a própria Bíblia. Então, torcendo a palavra de Deus. Isso está em todo o capítulo 28, né? Porque o problema é que eu li desde o versículo 18. Mas aí, para esses líderes que estavam torcendo a palavra e tudo mais, o recado de Deus é esse: que eles são escarnecedores. Eles acreditavam ter uma aliança com a morte, com o além, que no original é Sheol, então o reino dos mortos, né? E eles tinham a mentira e a falsidade, achando, eles, né, praticavam isso. Então, o juízo de Deus sobre essas pessoas é: o dilúvio de açoite passar, sereis esmagados, porque passará manhã após manhã. Eu acho muito interessante essa expressão, porque não é um dia só que o dilúvio de açoite vai passar e eles serão esmagados e acabou a história. A questão é manhã após manhã. E aí continua. E todos os dias, deixa eu ver se eu vou saber marcar aqui. E todos os dias, né? E todos os dias. É por isso que eu costumo já marcar antes, né? E todos os dias e todas as noites, o puro terror será o só ouvir isto. Então, olha que interessante. Só o fato da pessoa ouvir essa notícia já vai ser um terror, e ela porque essa notícia é um terror, né? Olha, manhã após manhã, todos os dias, todas as noites, puro terror só ouvir isto. Aí fala da questão da cama e do cobertor, que será estreito. Então é uma sensação ali de pobreza, né? De trevas e tudo mais. E aí o recado do Senhor para essas pessoas é: não escarneçais, para que os vossos grilhões não se tornem... Isso aqui eu acho muito sensacional, que já está escrito lá em Isaías: para que os vossos grilhões não se tornem mais fortes. Então, olha, níveis de punição, entendeu? Se a pessoa zombasse mais ainda da palavra de Deus, ela teria grilhões mais fortes, né? Agora, isso está em Isaías 28. Então, o que a gente vê aqui? É que todos os dias, todas as noites, esse dilúvio de açoite vai vir sobre essas pessoas. Então, se isso estivesse se tratando apenas de um juízo sobre alguns minutos, nunca que Deus poderia usar as expressões manhã após manhã. Para ser manhã após manhã, tem que ser pelo menos 2 dias. E todos os dias, então tem que ser no mínimo 2 dias, 3 dias. E todas as noites, então no mínimo 2 noites, 3 noites, porque senão não faz sentido.
Se a punição da pessoa não fosse completar nem 24 horas, para que falar todas as noites? Puro terror só ouvir isto. Agora, em Isaías 66, no versículo 24, esse texto aqui as pessoas já conhecem mais do que Isaías 28. Vai falar assim: verão os cadáveres daqueles que prevaricaram, o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Serão um horror para toda a carne. Essa expressão aqui, que a gente está vendo aqui, horror, ela me fez lembrar da passagem que fala que será puro terror o ouvir isto. Então está ligado aqui uma coisa com a outra. E a questão do verme nunca morrer e o fogo nunca apagar foi citado por Jesus lá no Novo Testamento. Então isso foi citado lá no Novo Testamento para falar de inferno. Então claramente é uma referência a Isaías 66, versículo 24. Agora eu vou passar aqui, irmãos, a falar do terceiro ponto. Então a gente já viu o primeiro, o segundo, agora o terceiro. Vai estar falando aqui dos profetas. Eu vou falar dos profetas em conexão ao Apocalipse. Os profetas, no caso, é Isaías, que é o estudo todo, é Isaías. E aqui eu vou estar falando de Edom e tal, e eu vou ler aqui o texto de Isaías 34, versículo do 9 ao 10. E aí os irmãos vão poder entender melhor, beleza? Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Então, o que eu gostaria de destacar dessa leitura de Isaías 34 é que está falando de Edom, vai falar do piche, enxofre e piche ardente. E aí usa a expressão, nem de dia nem de noite se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração. Então, essa questão aqui da fumaça subir de geração em geração, ela vai estar em conexão com Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 19, e vai estar sempre se referindo à grande Babilônia, que vai cair, e de acordo com a própria interpretação do profeta Isaías, Edom. Então, está tudo ligado. E essas expressões Babilônia, Edom, é porque são expressões que designam o reino da besta. Agora, em Apocalipse 20, no versículo 10, esses aqui eu não vou ler porque está idêntico, praticamente. Agora, em Apocalipse 20, no versículo 10, eu gostaria de fazer a leitura, porque vai estar falando do diabo aqui e da condenação dele. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, o que eu acabei de ler aqui em Apocalipse 20, no versículo 10, é que o diabo vai ser atormentado de dia e de noite. Eu ia anotar, mas eu acho melhor ler aqui. Ou seja, manhã após manhã, todos os dias, todas as noites, nem de dia nem de noite se apagará, e o diabo sendo atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então tudo isso, irmãos, vai nos trazer um entendimento muito mais amplo da palavra de Deus, quando a gente entende que da mesma forma que a vida ela é eterna, da mesma maneira o castigo ele também deveria ser eterno, porque como que a felicidade vai ser eterna e o castigo de alguns minutos, entendeu? Eu vou fazer mais vídeos falando, mas eu gostei muito do mapa mental. Eu já tinha feito mapas mentais outras vezes, mas esse aqui é o melhor que eu já fiz. Então, e eu espero sempre estar melhorando cada vez mais, para mim conseguir ensinar a palavra de Deus aí com cada vez mais autoridade. Então Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Eu vou deixar dessa forma aqui, vai que a pessoa quer tirar uma print, alguma coisa assim, usar isso, imprimir, sintam-se à vontade, beleza? Então Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por acompanhar o vídeo e se inscreve aí
e continua abençoando o canal, beleza? Deus abençoe. Muito obrigado.